Olá, tocantinenses de norte a sul e de todas as regiões do nosso amado Tocantins. Tudo bem? Chegando por aqui com muita alegria, com muito orgulho, para mais uma edição do nosso podcast, aquele que é o favorito de quem acompanha a TV Assembleia, nosso podcast A Casa é Sua Cast, onde aqui a gente traz informações importantes para você, tocantinense, entender mais sobre as leis aprovadas pelos 24 deputados estaduais. Afinal, o trabalho dos deputados é voltado aí para a população tocantinense, para todas as áreas, todos os segmentos, todas as regiões. Trabalho parlamentar, as leis aprovadas, as discussões parlamentares são todas destinadas a atender demandas da população. Esse programa de hoje é dedicado a todos os doadores de sangue no estado do Tocantins. E você que está nos assistindo, é doador, é doadora? Hoje vamos trazer informações importantíssimas sobre esse assunto que é sério, que é sensível e que merece muita discussão e que merece que você, que está aí do outro lado da telinha, tenha cada vez mais informações sobre isso. Simbora comigo? Vambora, porque começou e está no ar o podcast A Casa é a Sua Cast. Simbora! Pessoal, hoje nós vamos discutir e aprender mais sobre o alcance social da Lei número 4.481, de autoria do deputado estadual Luciano Oliveira, ele que é do PSD. Essa lei, ela dispõe sobre o atendimento preferencial para doadores de sangue e de medula óssea aqui no estado do Tocantins. A matéria foi aprovada pelos deputados estaduais, inclusive já foi sancionada pelo governador do estado, Wanderley Barbosa. Para discutir o tema, para a gente entender um pouco mais sobre o assunto, eu tenho dois convidados especiais aqui, que com certeza vão contribuir muito com o nosso conhecimento sobre o assunto. Ela, que é superintendente da Hemorragia do Tocantins, veio lá, foi criada na adolescência, lá na região ali, norte do Bico ali, é a Poliana Gomes de Souza. Bem-vinda, Poli, tudo bem? Bom dia, bem-vinda. O pessoal te chama de Poli ou de Poliana mesmo? Poli. Ah, bem-vinda, prazer contar com o Hemocentro e desde já parabenizar o trabalho sério desenvolvido por todos vocês lá, viu? E alguém muito especial aqui também, para a gente com certeza se inspirar no exemplo e na história, ele que é assistente jurídico e que é doador de medula óssea, é o Micael Pereira Sobrinho. Micael, chega para cá, bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Um prazer recebê-lo aqui, viu? Essa lei que nós estamos discutindo hoje, já aprovada e sancionada, pessoal, ela assegura aos doadores de sangue regulares e aos doadores de medula óssea o atendimento preferencial em estabelecimentos comerciais, supermercados, eventos culturais, bancos e até em lotéricas aqui no estado do Tocantins. Poliana, você que trabalha no Hemocentro, lida na prática com esse assunto, para a gente começar aqui a discutir, qual que é a importância de leis como essa aqui do deputado Luciano, que incentivam a doação de sangue e de medula óssea? É muito importante a assiduidade do doador, né? O que a gente prima muito é que a gente tenha cada vez mais doadores repetitivos, né? De doações de repetições, que ele frequente mais. Por quê? Porque esse doador certamente é um doador mais cuidadoso, ele tem um bom estado de saúde, porque é um dos critérios para a doação de sangue. Então, se ele tem uma periodicidade de doações, significa dizer que ele tem se cuidado, preocupado com a sua saúde, com o seu bem-estar, né? E Poliana, geralmente, qual que é essa periodicidade adequada, assim, uma vez por ano? Não, existe uma diferença entre o sexo feminino e o sexo masculino, né? O sexo feminino, ele pode fazer até 3 doações no ano, né? E o masculino até 4 doações no ano, com intervalo de 3 meses. Muito bacana. Então, essa lei ela tem esse objetivo tão importante de incentivar. A gente vê sempre, né, pessoal, anúncios, apelos do Hemocentro, pedindo que os doadores compareçam, que as pessoas sejam doadores. Então, assim, essa lei ela reforça essa importância desse ato de doar, né? Exatamente. É uma forma de você beneficiar o candidato ou o doador, né, para que ele vá mais vezes, para que ele tenha essa preocupação e já fique estabelecido, né, na agenda dele essa importância que é a doação de sangue. Hoje, nós abastecemos todos os hospitais do estado do Tocantins
E aí você já vê um universo bem grande, porque os serviços de saúde do Tocantins e as complexidades de atendimento aumentaram bastante, né? Então, hoje a gente tem toda a oferta de serviço no Tocantins, oncologia, né? Então, hoje os pacientes não precisam mais sair do Tocantins para serem tratados. Então, com isso, você aumenta mais ainda a demanda transfusional. E também o aumento da população, né? Aumentou a população, consequentemente, os agravos, né, eles aumentam também, né, junto com o aumento da população. Então, hoje, a Hemorrede do Tocantins, ela abastece todos os hospitais, seja ele o hospital público ou particular, e no universo do hospital público, nós temos os municipais também. E agora, com esses incentivos, né, de cirurgias eletivas, né, um grande programa aí do governo do Estado para zerar as filas de cirurgia. Então, nós estamos atendendo vários mutirões de cirurgias também. Então, tudo isso faz com que a gente precise cada vez mais de um estoque seguro para atender tanto as demandas eletivas quanto as demandas de urgência. E as demandas de urgência, ela não tem programações, né? Então, é uma demanda bem complexa que nós temos e nós contamos principalmente com a sensibilidade da população para que tenha esse compromisso social, né, eu considero, de doar sangue e de manter os estoques do Estado do Tocantins seguros. Muito bacana, Poliana. A lei prevê que são considerados doadores de sangue aqueles que comprovarem ter feito 4 doações de sangue nos últimos 12 meses, né, para indivíduos do sexo masculino e, no mínimo, 3 doações aí nos últimos 12 meses para indivíduos do sexo feminino. Micael, me conte, como você se tornou um doador? Qual é a sua história com a doação de medula? A doação de medula começou lá em 2016, quando estava na faculdade. Tinha um professor que ele dava notas a mais para o aluno que fizesse o cadastro. Aí eu me interessei, eu não tinha muito conhecimento, nem conhecia nada sobre doação de medula. Fui lá, fiz o cadastro, a mulher, todo mundo com medo da minha sala, estava com medo até hoje eu lembro disso e falo para o pessoal que também fez. Aí a mulher falou, não, é simples, a gente vai tirar só um pouquinho do seu sangue. Aí tirou, é difícil demais dar compatibilidade. Aí, pois bem, 2016 passou, formei, aí em 2022 comecei a receber algumas ligações do Rio de Janeiro. A princípio, eu achei que era até trote, não atendi. Até que eles ligaram para minha mãe, que lá a gente deixa o cadastro da mãe e tal. Aí eu falei, meu filho, alguém te ligou aqui. Aí eu falei, não, tem contato da minha mãe, vou atender. Atendi. Aí, quando atendi, era o Redome falando, ó, deu uma possível compatibilidade, você tem interesse em fazer doação? Ou, quer dizer, fazer exames para a gente saber certinho. Aí eu falei, tenho. Aí um carro me buscou do Hemocentro, eu fui lá, doei entreguei mais um pouquinho do sangue, uma amostra maior. Aí, poucos dias depois, me ligaram dizendo que deu compatibilidade 100% e perguntando, você tem interesse? Aí eu falei, tem, continuar. Aí o Redome, o INCA, o Redome, através do INCA, organizou todos os exames, me chamou com tudo pago, para o Rio de Janeiro. Aí me mandou passagem, ajuda de custo, eu fui. Aí no vídeo até aparece uma amiga minha, que a gente pode levar um acompanhante. Estava do seu lado, lá segurando sua mão, te dando apoio, né? Porque ir sozinho, eu nunca passei por um procedimento cirúrgico na vida e nunca tinha sido internado. Então tinha muito medo, tal, assim, receio. E tem muito mito por trás. As pessoas têm muito medo, confundem, dizem que fica de cadeira de roda, não sei o quê. Aí a gente vai combatendo isso. Aí eu fui, fiz todos os exames, deu positivo. Aí o método principal é por punção, né? Eu não quis, eu optei por trocar o método. E eles falaram, tranquilo, eu fui super bem atendido lá no Rio de Janeiro. Não, tranquilo, a gente vai resolver para você. Aí, como demorou um espaço de 15 dias, eu tive que refazer tudo, agora lá em Pernambuco, lá em Recife. Aí, lá eu refiz e depois me chamaram para realmente efetuar a doação. Aí, eu lembro como se fosse hoje. A gente toma um preparativo que um remédio, começa a tomar por uma semana. Aí, na sexta-feira, a gente interna e realmente doa. Aí, a mulher preparou a injeção e falou assim, olha, você pode desistir agora. Nossa.
é opção sua. Mas se desistir, ela não vai sobreviver. Eu falei, não, pode... É que tem que fazer essa conscientização, porque tem muita desistência no processo. Tem muita gente que desiste no processo. Aí eu falei, não vou desistir. Até nos exames, para não... um médico chegou em mim e falou, Micael, ela é uma menina, ela tem 13 anos e 45 quilos. Nossa. Aí eles já tinham me falado, eu falei, não vou desistir, vou aguentar o processo e vamos. Até, de fato, ter internado, tudo tranquilo. Eu nunca tinha sido sedado, porque teve que colocar um catéter, né? Foi o sono mais gostoso da minha vida. Eu brinco muito com isso. Aí, acordei, conectou na máquina. Aí o vídeo, dá para ver que eu estou lá acordado, falando com meus amigos, falando com meus parentes. Terminou o processo, quando eu cheguei na sala de recuperação, a doação já tinha ido para lá, de avião já. E me recuperei e voltei. A partir disso, eu fiquei só pensando na pessoa, né, na criança. Nossa. Aí, sexta-feira passada, como já deu o tempo, eu já vinha perguntando como é que estava, aí o INCA me mandou os dados dela. O nome da mãe dela, que ela é menor de idade. Uhum. Aí eu entrei em contato. Oi. Aí a mãe dela... meu filho. Aí começou a falar, a gente fez uma chamada de vídeo, ela chorou demais, eu me emocionei demais. Aí hoje o nome dela é Isabela, ela está com 15 anos, mora no Rio de Janeiro. E agora eu, assim, desejo de tudo de bom para ela e a gente vai manter contato. Que história linda e emocionante. Pô, olha, essa emoção é por quê? O que você está sentindo vendo essa história tão forte, né? Gente, ainda mais você que trabalha, deve acompanhar tantos casos, né? É muito gratificante, né, assim, para a gente ver a concretização do nosso trabalho, né? Porque são várias etapas. Como ele falou, é tão raro, né? É muito difícil. Para você ter ideia, nós fazemos anualmente um cadastro de mais de 2.000 pessoas, né? Aqui no Tocantins. No Tocantins, são cadastradas, são atualizadas esse cadastro. E você encontrar pessoas compatíveis é muito raro, porque a proporção é entre parentes, né? E quando sai deste universo, quando não é parentes, esse número aumenta significativamente. Então, é muito importante e gratificante para a gente, porque é a materialidade do nosso trabalho. São muitas vidas perdidas ainda que a gente não consegue salvar. E quando você vê o resultado disso, uma pessoa que não desistiu, e a fala dele é muito importante, porque existe muitas desistências, né? Existe muito não, né? Porque a pessoa cadastra ali por impulso de uma nota, né, de algo que está trazendo um benefício para ele momentâneo, né? Porque esse cadastro ele é realizado num determinado momento, mas o Redome, o INCA, ele pode entrar em contato com você anos depois. E muitas vezes, inclusive, não existe nenhuma atualização do cadastro da pessoa. Né? A pessoa mudou de telefone, mudou de endereço. Sim. Então, a gente vai fazer uma busca ativa junto com a polícia para poder verificar onde que essa pessoa está, né, localizada, para ir em contato novamente. Às vezes, essa pessoa que cadastrou lá 5, 6 anos atrás, ela nem lembra mais, né, que realizou um cadastro lá na faculdade, que o professor tal incentivou a dar uma nota. Né? Aí ele fala assim, não, eu não tenho mais nem interesse. E a gente recebe muito não. Então, quando você vê um sim, né, e a concretização disso, e saber que por esse sim dele, né, você salvou a vida de uma criança. Eu sou mãe e, por coincidência, me emocionei mais ainda, porque o nome da minha filha é Isabela. Né? E minha filha tem exatamente essa idade. Então, eu me coloco no lugar de uma mãe, de saber o tanto que é difícil, né, você encontrar e concretizar, porque o filho da gente é o amor da vida da gente. Sim, né? Então, esse sim é um sim para alguém que você ama. Sabe? E se ele tivesse dito não, essa criança talvez hoje nem estaria mais viva, como a gente já perdeu inúmeras crianças, e eu me recordei, inclusive, do caso da pequena Sofia, daqui do Tocantins, que foi uma luta nossa, né? E a criança não conseguiu encontrar o doador compatível. Eu acho que o irmão mas o irmão era muito pequenininho ainda, né? Que eu acho que a história, a mãe teve o terceiro filho,
né? E aí a criança ainda era muito pequenininha, ainda não estava na idade apta para poder fazer a doação e não conseguiu aguardar, né, esse tempo. Então, assim, é de fato uma história extremamente emocionante e importante, porque temos que ter cada vez mais histórias como essas, incentivadoras, né, que motivem pessoas a fazer esse ato de amor e de solidariedade, e que é muito importante e que salva vidas. Emocionante. Você que está nos acompanhando pela TV Assembleia, com certeza também deve estar se emocionando. A gente precisa, de fato, ter contato com tantas outras histórias como essa, porque um ato de doar pode sim ajudar a salvar vidas. A gente vai para um breve intervalo para a gente se recompor aqui. Já já a gente volta. De volta, agradecendo a sua companhia, a sua audiência aqui na TV Assembleia. Estamos de volta com o nosso podcast, A Casa Suecast, discutindo hoje um assunto tão importante para a sociedade, falando sobre doar sangue, sobre doar medula, sobre doar vida para outras pessoas que precisam. Hoje estamos discutindo a lei número 4.481 e que trata aí do atendimento preferencial para doadores de sangue e de medula óssea aqui no Tocantins. A lei do deputado, gente, diz que os doadores de medula, eles deverão apresentar carteira de doador de medula óssea emitida pelo Instituto Nacional de Câncer, que é o INCA, ou de qualquer outra entidade de saúde credenciada junto ao Ministério da Saúde. Estamos aqui com o Micael, que está trazendo essa história linda, né, de doação, e também com a Poliana, que representa aqui a Hemorrede, né, o Hemocentro. Poliana, hoje, quem está nos assistindo quer saber quem pode ser doador de sangue e de medula. Queria que você trouxesse essa informação importante para a gente. Bom, em geral, são aquelas pessoas que estão entre 16 anos para a doação de sangue, né? E 68, quase completando 69, desde que tenha feito a primeira doação anterior aos 60 anos, e que, em geral, é que tem um bom estado de saúde. Então, essa pessoa ela vai comparecer a uma das unidades do Hemocentro, pelo país, pelo Tocantins, portando seu documento oficial, e lá ele vai passar por uma entrevista clínica, né, onde vai verificar as condições de saúde, se ele está, porque existem alguns critérios específicos, né, para a doação de sangue, onde esses critérios ele prevê tanto a segurança de quem vai receber, que é o nosso receptor, quanto dele também doador, né? A gente também tem que preservar a integridade e a saúde dessas duas pessoas, né? Dessas duas partes. Certo. Então, passa por uma entrevista clínica, e nessa entrevista clínica ele vai estar apto ou inapto. Essa inaptidão ela pode ser definitiva ou ela também pode ser temporária. Então, o profissional de saúde que está assistindo ele naquele momento, ele vai verificar todas essas condições e vai passar as informações necessárias para este candidato à doação de sangue. Se efetivar, se ele passar por essa triagem, aí a doação dele ela é efetivada, né? Ok, Micael, nosso doador aqui, a lei que a gente está falando, Micael, ela assegura para você, por exemplo, como doador de medula, atendimento preferencial em estabelecimentos comerciais, supermercados, em eventos culturais, e bancos e até lotéricas. Você sabia dessa lei? Você já se beneficiou dessa lei? Ainda não me beneficiei, mas eu já sabia. Até tinha postado, porque eu tenho um grupo, né, de amigos, eu sempre incentivo bastante a doação, e até republiquei no meu Instagram. Entendi. Poliana, a lei prevê que, para ter acesso a esse benefício do atendimento preferencial, é necessário uma carteirinha de doador, né? A Hemorrede concede esse documento? Sim, neste momento nós estamos em fase de implantação da tecnologia, né, do acesso online para emissão dessa carteirinha, mas até sair, né, porque está confeccionando junto à Agência de Tecnologia da Informação, até sair o doador para a doação de sangue, ele pode pegar uma declaração onde consta que ele está dentro desses critérios, né?
Para você que está nos acompanhando aqui nesse assunto tão importante, a doação de medula óssea é um ato de solidariedade e pode ajudar pacientes que precisam de transplante como única chance de cura para doenças de sangue como leucemia, linfomas, alguns tipos de anemia, doenças imunes e também diversas síndromes. Há cerca de 25% de chances de encontrar um doador compatível na família. Micael, sua história é tão linda. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Você foi desencorajado em algum momento por alguém da sua família, da sua rede de amigos, ou aquele desconhecido que às vezes nem sabe muito do assunto, mas quer botar o pitaco? Em algum momento você foi desencorajado a fazer essa doação que você fez? É assim, por parentes, por assim, falar coisa... fulano falou que vai ficar de cadeira de roda. Mas são mitos que as pessoas carregam por não conhecer o processo. Também uma vez eu ouvi uma coisa muito monstruosa. Uma pessoa falou assim, você devia receber por isso. Aí a importância de ser anônimo, por isso, por não cair em mãos de pessoas sem caráter, que podem atrapalhar aquele processo ali. Mas minha mãe morria de medo. Meu filho, você vai para outro estado, sei o quê. Aí eu falava para ela, mãe, troca de lugar com a pessoa que vai receber. Imagine eu lá, de cama, precisando de uma pessoa lá do outro lado do estado, ela largar toda a rotina dela para se dedicar a isso aqui, para salvar a minha vida. A senhora não ia querer que a pessoa fizesse isso? Ela, meu filho e tal. E assim, eu só imaginava, eu já tinha pesquisado bastante, e só imaginava o encontro com ela e saber se ela estava bem. E esse encontro vai acontecer? Assim que eu puder... Já teve a ligação, né? Já. Assim que eu puder me deslocar lá para o Rio de Janeiro, que ela é do Rio de Janeiro. Eu pretendo a gente fica na torcida, dar esse abraço na mãe dela e nela. Bacana. O Leandro, ele falou sobre um assunto importantíssimo que envolve doação de sangue e medula no país e no Tocantins. Os mitos, os estereótipos. Queria que vocês nos dissessem quais são os principais mitos sobre essa questão da doação, principalmente medula, né? E como a gente pode combater isso. Nossa, são inúmeros, né? Pode ficar à vontade, que a gente quer esclarecer. Eu quero voltar a algumas coisas que eu não falei, Maju. O critério para doação de sangue ele é um, né? O critério para doação de medula é outro. Para a doação de medula, também, você tem que ter entre 18 e 35 anos, né? E não ter tudo é ter um bom estado de saúde, né? E não apresentar nenhuma doença infecto-contagiosa. E a emissão da carteirinha para o doador de medula, ela não é no hemocentro. O doador, né, que tem o cadastro em si, não precisa nem ter efetivado a doação em si. A pessoa que teve o cadastro, ela pode entrar no site do INCA e lá tem o link que baixa a carteirinha dele de doador de medula. E aí ele pode se beneficiar das previsões que existem na lei aprovada pelo deputado Luciano. Agora, sobre os mitos. Fica à vontade, são inúmeros, Maju. A gente escuta assim, absurdos na doação de sangue. Não doa sangue, porque pode afinar seu sangue. Né? Não doa sangue, porque você pode desenvolver uma anemia. E são inúmeros exemplos que existem em relação à doação de medula, que o Michael falou sobre a possibilidade de você ficar paralítico, né, numa cadeira de rodas. Não faça isso, porque se está tirando algo da sua medula, vai te faltar. Então, todos esses tipos de comentários, eles existem. Só que nada disso acontece. Na verdade, é um ato extremamente prazeroso, porque, lógico, né, que se eu falar que é indolor, é uma falsa informação, mas a satisfação de você ter o bem-estar, ele está totalmente condicionado também de você saber em que você colaborou com a vida de uma pessoa. Isso te traz uma sensação de bem-estar. E o bem-estar é uma promoção de saúde também. Né? Então, o fato de você ajudar a salvar uma vida, o fato de você estar ali colaborando com alguém que está precisando, isso te dá uma sensação de bem-estar e automaticamente você está cuidando da sua saúde, né? Então, não existe nenhum tipo desses mitos. Esses mitos, eles são todos falsos. Não existe afinar o sangue, não existe doar com frequência vai te provocar uma anemia. Não existe o fato de que se você doar medula, isso vai te faltar, porque o nosso organismo ele tem um poder de recuperação.
né, dentro de horas, o teu organismo já está recuperando tudo aquilo que foi perdido, né, retirado para o processo de doação. Então, tá aí, ó, o Micael jovem, bonito, saudável, né? Então, é o verdadeiro exemplo de que esses mitos, eles não são verdadeiros. Muito boas as suas explicações, Poliana. Você que está nos acompanhando pela TV Assembleia, esse é um assunto que a gente tem que cada vez mais buscar tapar, buscar estar com as informações em dia, para não reproduzir essas informações falsas que impedem muita gente, né? Às vezes a pessoa tem até a vontade de ir, mas fulano fala, mas você vai, você sabe, aí vai doer, aí vai não sei o quê, aí vai, né? E o Micael trouxe uma experiência bacana aqui para esse debate, que foi quando você disse, Micael, que você escolheu o método. Poliana, eu queria que ele falasse, mas que você também. Queria que ele falasse sobre uma perspectiva dele poder escolher, que é algo importante para quem está nos acompanhando para saber, e queria depois que você falasse sobre essas diferenças aí, né? Que, na verdade, por exemplo, eu não sabia que o doador podia escolher. Quando que você ficou sabendo que você podia escolher e por que você escolheu esse método? O pessoal que me atendeu primeiro, o pessoal lá do Rio de Janeiro, o pessoal do INCA lá. Então, eles atendem muito bem e conversam bastante com a gente, é muito carinhoso com a gente. Aí eu tive a oportunidade de ir no Hospital do Câncer e lá eu fiz todos os exames. Aí a mulher me explicou o jeito que era o método. Aí eu falei, tem mais opções? Ela tem pelo sangue e 2 formas pelo sangue. Aí, assim, no sangue você fica acordado, no outro você não vê. Se 40 minutos, o tradicional, que é por punção, né? 40 minutos você já está acordando de novo, o procedimento. Aí, como eu queria ver, eu falei, não, vou optar pelo segundo método. Aí, como meu braço direito é bom e o esquerdo não é tão calibroso, aí eu falei, não, a gente tem a terceira via, que é o catéter, que é simples também de colocar. Aí eu falei, não, eu optei por esse aí. E eles não, assim, em nenhum momento, eles me atenderam super bem, super carinhosos comigo. Fui bem recebido em todos os hospitais, o Hospital do Rio de Janeiro e até o Hospital lá, Real Português de Recife, que também tem uma estrutura ótima. E em nenhum momento, eles sempre conversavam comigo, perguntavam se está tudo bem, se eu queria continuar, sempre dando ciência daquilo que a gente queria. Assim, em nenhum momento eu me senti coagido, constrangido. Isso é importante deixar claro para quem está acompanhando esse debate, né, Poli? Foi tudo o processo muito tranquilo, muito tranquilo. E sempre sendo incentivado o tempo todo. Bacana. Poli, esse processo de escolha, então, que é algo que muita gente não sabe, então, foi bom a gente ter uma pessoa que sabe explicar aqui, mas, tecnicamente, você, como do Hemocentro, então, a pessoa tem como escolher qual o método que acha que vai se sentir melhor. Após a avaliação dos exames, né? Então, aqui a gente faz apenas o cadastro, né? Onde a gente coleta uma amostra de 5 ml de sangue, como se fosse uma amostra para exames laboratoriais. Essa amostra ela vai para um laboratório onde vai fazer os exames que a gente chama de histocompatibilidade, né? Que são as identificações genéticas do paciente, né? Do doador. Essas informações elas vão para um banco de dados, que é o REDOME, e existe o REREME, que é as informações do banco de dados do paciente. Esses bancos eles cruzam essas informações, onde vai ver as células, né, que são compatíveis, né, e aí identificar o possível doador. A partir desse momento, o INCA, né, o REDOME, ele entra em contato com o serviço do Estado, né, onde foi identificado esse possível doador, e aí ele é convocado para novos exames, né? Acho que são mais duas, ao total são 3 etapas, né? E aí ele vai, essa segunda etapa, a gente colhe um novo material e envia. E na terceira etapa já é no local onde será feito a doação. Aí sim, é um ato médico, né, onde o médico irá avaliar as condições do doador também, né, e vai propor, né, a partir das avaliações que são feitas, irá propor que existem esses métodos onde ele pode escolher. E também qual é o método que é mais vantajoso também para o recebimento do paciente, né? Mais seguro também. Mais seguro também.
E aí, neste momento, é que é feito essa avaliação, é que pode ser escolhido os métodos de coleta dessa medula, que pode ser por punção, que geralmente é punção na medula, né? É punção óssea, é feito no osso da bacia, na maioria das vezes, ou por semelhante a uma doação de sangue, né? Que foi o que ele escolheu, exatamente. Ah, certo. Não, beleza, bacana. Você que está nos acompanhando aqui, estamos falando sobre a lei, né, que garante aí os benefícios aos doadores de sangue e de medula. Poliana, falando nos serviços do Hemocentro agora, onde as pessoas que estão assistindo aqui podem doar sangue e medula em Palmas e no interior? Como é que funciona hoje? Hoje nós temos unidades em Gurupi, uma em Porto Nacional, 2 unidades em Palmas, né? Nós temos uma na área do Hospital Geral de Palmas e outra aqui na região norte, na 301 Norte, próximo ao Detran. Nós temos unidade em Araguaína e em Augustinópolis. Nós contamos também com uma unidade móvel que roda as regiões circunvizinhas a Palmas, né? E aí, por meio dessas unidades, das campanhas que nós fazemos, né, também em escolas, faculdades, igrejas, a pessoa tem essa oportunidade de fazer a doação de sangue e a doação de medula óssea. Bacana. Micael, nessa sua jornada de doador aí, você já se deparou com alguma dificuldade ao tentar doar? Às vezes chegou em algum lugar, não conseguiu, ou teve que insistir. Nesse tempo que você é doador, teve alguma dificuldade, algum desafio? Nenhuma. A maior dificuldade era andar de avião, né? É a primeira vez que você andou de avião? Já tinha andado, mas eu tenho um pouco de receio de altura e sempre era uma emoção, subir e descer, subir e descer. Sei. Mas, pelo contrário, quando eu fui no Rio de Janeiro, eu fiquei mais incentivado, porque a gente entra dentro do Hospital do Câncer, a gente vê várias pessoas com câncer, várias pessoas idosas, novas, criancinhas. Eu via criancinhas. Careca, uma vez topei, assim, minha amiga estava do lado, minha amiga que me apoiou e foi com tudo lá, ela que gravou o vídeo para mim. A gente topou com a mãe com a criança que estava recuperando. Ela pegou e chegou e falou assim, ele vai ser doador, ó. Essa mãe me abraçou forte e falou, não desiste. Então, mas o processo todo eu não dificuldade nenhuma. Só mesmo comigo mesmo, com o avião, que eu tenho um pouco de receio. Mas eu falei, eu vou enfrentar tudo e vou cumprir a missão. E enfrentou e cumpriu e ajudou a salvar uma vida. Hoje, quando você coloca a cabeça no travesseiro, que você vai dormir, que você pensa nesse seu gesto tão grandioso, o que passa pela sua cabeça e pelo seu coração? Já, assim, quando eu estava me recuperando, minha amiga tinha acabado de gravar o vídeo. Eu vi o vídeo, aí eu falei, meu Deus, nem acredito que eu fiz isso aqui. Me emocionei bastante. E a partir do momento que eu saí ali do hospital, pensei, agora eu fico pensando na recuperação dela. E ficava imaginando como ela estava, e o pensamento era esse, até conhecer ela de fato agora. E a mãe dela, eu até falei para a mãe dela, eu não tenho irmã mulher, eu acho que ganhei uma irmãzinha. Ela falou, ela pegou e falou, ela te considera como irmão, tem um pouco de você agora nas células dela. Então, até porque, Maju, tem uma situação bem importante, né? Sim. Porque pode não pegar, né? Sim. Tem pessoas que passam por esse procedimento mais de uma vez, né? De tentativa, porque não pegando uma vez, tem que ir em busca de um novo doador. Mas o seu 100% deu tudo certo, ela já está bem? Ela falou para mim que foi rapidão. Na foto tem o D15, acho que foram os dias que levou para pegar, e ela disse que a recuperação dela foi muito boa. Até brinco, aí tem muito chambari muita força nessa medula aí, que eu até brinco com ela com isso. Mas aí eu mantenho contato agora com a mãe dela sempre manda bom dia e boa tarde, como é que você está? Eu converso com ela, com a mãe dela. E vou manter uma grande amizade manter o vínculo. Mas para mim é uma emoção muito grande, sabe? E eu faço parte de um clube que faz ação social, o Léo Clube. E a gente transforma isso em uma campanha onde a gente conseguiu 20 e poucos cadastrados novos. E a gente difunde, como a gente está em vários estados, a gente difundiu em vários estados e eles vão fazer campanhas e a gente fica sempre incentivando. Aí quando as pessoas vêm me perguntar, sempre que eu gosto de mostrar, sempre no Uber eu falo da doação e tal, aí sempre vem as perguntas, aí eu vou, não, é tranquilo, eu vou sempre fazendo
a parte ali de tranquilizar o pessoal pelo exemplo. Muito bom, Micael, na sua análise como doador, na sua visão, como é que a sociedade pode ser mais envolvida e mais sensibilizada nessa questão da doação de sangue, principalmente de medula? Com informação. A informação é principal. E quando você vê o resultado, você se sente mais seguro de ver exemplos. Porque, como é raro, a gente não tem muitos exemplos aqui no estado de Tocantins, né? Então, é só com informação. As pessoas se informarem de que é tranquilo, de como resolve o processo, de como tudo é bem simples, não é uma coisa complexa. Você vai lá, você vai fazer exame, se der compatibilidade, ainda tem uma bateria de exames para saber. Ainda não é certeza, só vai ter certeza só depois de 3 etapas. Então, É um processo, é um né? processo, mas a principal é a informação. Muito bem. Você, Poliana, na visão do Hemocentro. Eu sei que o Hemocentro faz várias campanhas. Como você falou, tem a unidade móvel, a unidade que está perto do HGP, tem o Hemocentro mesmo, a sede oficial. E vocês estão em constante processo de busca e de conscientização. Exato. Mas, na sua análise, como a aprovação dessa lei, que dá esse benefício de atendimento preferencial para as pessoas em estabelecimentos, em eventos, pode ser uma aliada forte nesse propósito de vocês de ter cada vez mais gente disponível para doar? Maju, eu considero que são pessoas que trabalham a favor do Hemocentro, né? Então, isso é uma ajuda, é um auxílio, é uma forma de incentivar e estimular. Da mesma forma que o Micael, né, de contar, relatar a história dele, isso impacta as pessoas, né, choca as pessoas, fazem com que elas também sejam mais estimuladas. Então, eu creio que são pessoas que trabalham a favor, né, do bem da sociedade, com atitudes como essa, com informações, com projetos que venham a somar também com as campanhas de doação de sangue. Eu acho que tudo isso são trabalhos que somam e que ajudam neste processo que é difícil, porque a gente precisa de doação de sangue, precisamos de cadastro de medulas todos os dias, né? Porque a necessidade ela não passa. A gente faz uma campanha de doação de sangue que a gente coleta aí 70, 80 bolsas em um dia, mas no outro dia a demanda, ela às vezes é até superior àquilo que você coletou, né? Então é um trabalho que constantemente a população vai nos ver, né? E agradeço inclusive os veículos de comunicação que nos auxiliam demais. Momentos como esse também, que são momentos que fazem com que essas informações alcancem as pessoas, né? E isso também incentiva a doação de sangue. Então, os veículos de comunicação, que têm um trabalho importantíssimo também de levar essa informação, de levar a voz, né, desse pedido de solidariedade, de amor ao próximo. Então, eu só tenho que agradecer ao Micael, ao deputado Luciano, que teve essa sensibilidade de fazer com que essa lei, o governador Wanderley Barbosa, né, de fazer com que essa lei fosse aprovada, para poder a gente ter força cada vez mais em relação a incentivo à doação de sangue. Muito bom. Micael, eu quero pedir para você, por gentileza, que você deixe uma mensagem para os jovens. Você está com quantos anos hoje? Eu estou com 29. 29. Na época que você doou, estava com... 27, tava 26, 27. 26, 27, né? Um jovem, né? Principalmente para os outros jovens, que às vezes precisam ser tocados ainda por essa mensagem. Qual a sua mensagem de incentivo e conscientização para os jovens que têm totais condições e que podem ajudar e ser doadores também? Primeiramente, de coragem de fazer a ação. Quebrar as barreiras assim do medo, porque você vai estar doando a sua saúde, que acho que é o bem precioso de qualquer pessoa, é ter saúde. Você tem que imaginar, eu estou doando um pouquinho da minha saúde, que vai salvar a vida de uma pessoa, que vai entrar para a história dela, ela vai continuar a vida dela, vai ter uma vida toda pela frente. Eu vou doar um pouquinho, que não vai fazer falta para mim. E ter coragem mesmo de se informar, de não escutar os profissionais e
e se informar sobre a doação. E Que é o não mais ter medo, importante. não precisa ter medo. Muito bom, Poli. Qual o maior desafio que o Hemocentro busca vencer diariamente nessa atividade tão nobre de ajudar a salvar vidas? Alcançar cada vez mais pessoas, né? Nós queremos cada vez mais um estoque seguro para a população de todo o estado do Tocantins. E, então, nosso maior desafio é alcançar cada vez mais pessoas. E eu vou te dar um exemplo. Hoje, eu passo por essa condição, né? O meu pai hoje enfrenta um câncer e a gente precisa hoje de doadores de sangue, né? Então, quando você se vê nessa condição, as coisas mudam, né? Porque, às vezes, a gente fala, mas não está vivendo essa condição. Então, quando nada melhor do que você se colocar no lugar do outro e saber que hoje pode ser você, eu, um familiar, uma pessoa que você ama, que precisa. Então, essa eu acho que é a verdadeira mensagem que a gente tenta passar, né, para a população. Porque, Maju, eu deparo com o Hemocentro, ele entra em contato, né, com os doadores quando está já nas datas de doar, né? Olha, Maju, vem aqui, você já está apta a doar sangue, né? Vem aqui. Ah, não, hoje eu não posso, porque eu estou muito corrida, as atividades, e isso posterga por meses, né? Porque a pessoa, de fato, ela tem muitos afazeres, né? Sim. Então, a gente precisa dedicar um momentinho para poder ir lá e fazer esse ato tão nobre, porque se todo mundo estiver ocupado e não tiver tempo, a gente vai continuar sempre precisando. Verdade. Então, é o que eu falo, a gente precisa cada vez mais alcançar as pessoas, sensibilizá-las da importância que é a doação de sangue, porque pode ser qualquer um de nós precisando. Você, um familiar, um amigo muito querido, Verdade. qualquer pessoa pode estar nessa situação. Verdade, Poli. Em seu nome, eu quero parabenizar todo o trabalho do Hemocentro. Um trabalho que é diário, como você falou, né? De estar sempre buscando, de estar sempre correndo atrás e de estar principalmente salvando vidas. E, Micael, parabenizar você pela sua história, pela sua determinação de não ter desistido. E você, com certeza, inspira não só os jovens, mas todos nós que precisamos ter essa consciência diária de que se a gente pode contribuir, se a gente pode tirar uma horinha, uma meia horinha ali para ir, por que não ajudar o próximo, né? Essa lei que assegura aos doadores de sangue regulares e aos doadores de medula atendimento preferencial em vários estabelecimentos, no comércio, em shows, em eventos, em bancos e lotéricas, ela quer fazer com que as pessoas cada vez mais se conscientizem sobre a importância de darmos as mãos para ajudar a salvar vidas através da doação de sangue. E você que está nos assistindo, é doador, é doadora de sangue? É doador de medula? Eu sou doador de sangue, também sou de medula. E você? A gente quer deixar essa mensagem aí para que você também se junte a essa corrente do bem para ajudar a salvar vidas através das doações. Poli, obrigado, foi um prazer recebê-lo aqui. Agradeço. Melhoras para o seu pai, que é o ex-deputado José Bonifácio, irmão do deputado Fabion, que tem uma história política, né? Já passou pela Assembleia. E você também, Micael, parabenizá-lo mais uma vez. E agradecer você pela audiência. Mais um programa que a gente termina aqui, deixando uma mensagem de conscientização. Doe sangue, doe vida. Por hoje é só. Muito obrigada. Já, em breve, voltamos com mais um episódio do nosso podcast A Casa é Sua Cast. Beijo no coração. Até a próxima.